Que Deus abençoe, meus amigos. Bom recebê-los aqui no nosso programa Estudos que Edificam. Eu sou o pastor Tiago Pena e vamos estudar a partir de hoje esse livro tão fundamental para a nossa fé, Como Tomar Posse da Bênção. Livro esse que foi escrito, inspirado pelo nosso missionário R.R. Soares. Você que é da nossa igreja, certamente você já conhece, já fez leitura, bem possível que não somente uma vez, Mas para você que é de fora do nosso ministério e que queira conhecer esse livro, olha, eu faço aqui votos que você adquira um, que ele vai te ajudar, vai te fortalecer. E como diz aí o nome do nosso programa, Estudos que Edificam. Cada capítulo que nós vamos estudando, buscando mostrar para vocês a inspiração que o missionário teve. A tua vida espiritual, ela vai ficar muito melhor depois de cada programa que você aqui acompanhar. E conosco hoje eu vou trazer um grande amigo, pastor da nossa igreja aqui na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, pastor Wallace Torquato. Seja bem-vindo, meu amigo pastor Wallace. Olá, pastor Tiago, me sinto muito honrado, lisonjeado poder estar aqui com o senhor, com todos os amigos de casa. Espero que a gente consiga ser um canal de bênção para os amigos que nos acompanham através desses estudos que edificam, o livro Como Tomar Posse da Bênção. E para mim é um motivo de muita alegria estar com o senhor aqui, irmão, amigo de longa data. Bom estar aqui com o senhor. Meu amigo, quantos anos de ministério, só para o pessoal em casa entender quem é esse homem de Deus aí? De Igreja da Graça vamos fazer 23 anos. 23 anos. 23 anos, fazendo a obra de Deus desde os 16, já estou com 40, Então vai para 24 anos, 24 anos. Sou muito bom de matemática. É advogado, Advogado. 24 anos, então, sendo um canal de bênção, aprendendo e tendo a oportunidade de ensinar e transmitir aquilo que Deus nos tem dado. O quanto é importante as pessoas alcançarem conhecimento, Porque lá em Oséias fala que o povo de Deus, quando rejeitou o conhecimento, eles foram destruídos, Isso vai acontecendo demais. A gente sempre fala o seguinte, não adianta ter apenas um conhecimento do que está escrito, mas é um posicionamento espiritual. Eu, na minha adolescência, eu conheci um pouco mesmo da Bíblia, mas eu nunca fui ensinado a um posicionamento espiritual, que é o que as pessoas precisam ter, Porque não adianta nada a pessoa conhecer o direito que ela tem e não se posicionar naquilo que ela tem que fazer para alcançar o seu direito. A pessoa ela sabe que Deus é bom, ela sabe que Deus é poderoso, que Deus cura, que Deus reconstrói família, mas o salmista Davi ele diz assim, olha, provai e vede que isso é bom. Eu só vou confirmar a bondade de Deus, as maravilhas de Deus, uma vez que eu me posiciono naquilo que a palavra de Deus já diz que é um direito nosso. Então, pastor Wallace Torquato, nós vamos começar aqui falando sobre propriamente o que a gente ensina, que todos os dias, o missionário ensina todos os dias, sobre determinação, que a partir desse entendimento surge então a inspiração de como tomar posse da bênção. É aquele caminho espiritual de como assumir a bênção, seja na saúde, seja nas finanças, no casamento. E as pessoas vão enfrentando problemas, você que está em casa, você sabe muito bem do que a gente vai falar aqui. Você começa a enfrentar um problema e você não sabe como solucionar esse problema. Muitas vezes na visão religiosa te ensinam assim, não, lê um salmo, O salmo muitas vezes é uma saída, uma tangente para a pessoa que está enfrentando um problema. Mas se aquela palavra não tiver um entendimento daquilo que o Espírito Santo fala, é mais uma letra fria que você vai ler. Então, pastor Wallace Torquato, determinação. O missionário deixou escrito aqui para a gente que é o ponto de partida. Então, tenta explicar para a gente o que é determinar. Determinar é a pessoa reconhecer aquilo que é direito dela, reconhecer aquilo que ela já é merecimento dela pelo sacrifício que foi na cruz do Calvário e ela não mais esmolar. Ela não mais apenas ficar esmolando, suplicando e, acima de tudo, ela tomar uma posição. Tem um versículo bíblico, pastor Tiago, que fala que somente gritos vazios Deus não ouve. Então, a pessoa ela precisa conhecer a Sagrada Escritura, o direito que ela tem na Sagrada Escritura, e uma vez que ela conhece, o missionário chega ao ponto de falar que, às vezes, chega desnecessário até orar. É só ela assumir a posição que o direito é dela. Que é o que Deus quer, É o que Deus espera para todos nós. Nós vamos continuar falando sobre esse tema, claro, mas nós vamos agora dar uma olhada no VT, o que foi preparado. Vamos lá. Você já sentiu que as bênçãos de Deus para a sua vida parecem distantes?
que quando mais você ora, mais o silêncio parece ser a resposta? Talvez você esteja se perguntando: quando será que a minha bênção vai chegar? A cura que você tanto busca? A resposta é que o seu coração tanto espera. No livro Como Tomar Posse da Bênção, o missionário R.R. Soares apresenta um caminho claro, prático e espiritual para abrir as portas das bênçãos divinas. Com base na Bíblia, ele mostra como a fé, a perseverança e o entendimento correto da palavra de Deus podem transformar a sua realidade. Mais do que promessas, este livro traz orientações diretas para que você aprenda a agir, falar e viver conforme o propósito divino, e assim conquistar aquilo que Deus preparou especialmente para você. Se você quer viver uma vida verdadeiramente abençoada e cheia de vitórias, esta leitura é um convite para mudar a sua história. Voltando com toda a força e com toda a fé, falando aí sobre o livro Como Tomar Posse da Bênção, falamos um pouquinho aqui sobre determinação, né? O que é determinar, que é aquele posicionamento firme, é você ter o conhecimento das Sagradas Escrituras, não somente pelo lado teórico, mas é se manifestar no mundo espiritual. O missionário R.R. Soares, ele falou que passou um tempo nebuloso com uma gripe e que aquilo ali não passava, mas quando ele compreende o contexto da Escritura Sagrada, ali ele conseguiu reverter aquela situação que já perdurava e que, orando por pessoas, abençoando pessoas, o milagre acontecia. Mas na vida dele não aconteceu. E o pastor Alas Torquato, isso ocorre, né? A gente está no altar muitas vezes com dor de cabeça, a gente está no altar muitas vezes com calafrio, com problemas de forma geral. A gente ora pelas pessoas e parece que para a gente que está no altar não vai acontecer nunca, né? Funciona para as pessoas e para a gente parece que não. Eu estou falando, eu lembro, o missionário fala no livro do seu Joaquim, né? Isso. Ele fala do seu Joaquim que auxiliava muitas vezes na casa dele. E uma vez, seu Joaquim, todo emocionado, vem falar que foi curado de um resfriado, foi curado de um problema, e na reunião do missionário, na oração do missionário. No culto que ele fazia. No culto que o missionário fez. É interessante que o missionário fala, ele confessa, né, o que ele não verbalizou, mas pensou dentro de si, pensando para Deus, é só eu que sou no cura, né? Só eu que o Senhor não cura, porque curou o seu Joaquim, curou outras pessoas, e o missionário sofria com aquele resfriado há mais de 2 anos. E isso nos leva a compreender que enquanto nós não temos, sabe, o entendimento da palavra, enquanto a pessoa ela não assume um posicionamento, embora sendo um pregador, um conhecedor farto das Sagradas Escrituras, mas enquanto ela não assume um posicionamento naquilo que a Bíblia diz que é direito dela, é como o missionário da base para o livro Efésios 1:3, né? Que diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos. E quando a pessoa ela tem esse entendimento, pastor, ainda que tenha uma oposição, ainda que a situação não saia como ela imaginava naquele exato momento, mas ela não muda o posicionamento dela, que ela sabe que é direito que ela tem. E gera dúvidas quanto à sua vida com Deus, porque o nosso missionário escreve isso aqui, né? A gente tem que colocar essa situação, porque nós somos seres humanos, né? A própria Sim. Bíblia trata Elias como um homem, né, sujeito às mesmas paixões que nós. Não tem nada de Sobrenatural. oh meu Deus do céu, né? Não, são comedores de arroz com feijão, mas que quando entendem a Sagrada Escritura, elas quebram uma dúvida. O missionário deixa isso aqui escrito para a gente. A dúvida, ela é cruel, né? Tiago fala que a pessoa que duvida, ela é como a onda do mar, né? E a pessoa, talvez, ora, ela está bem, firme, vamos vencer, mas quando aquele pontinho de dúvida surge, pastor... Qualquer oposiçãozinha que aparece, ela desmorona. Eu orei e nada aconteceu. 7 dias de propósito, nada aconteceu. Nada deu certo. Cheguei em casa, o marido ainda está cheio de álcool, o meu filho ainda está rebelde. E assim as pessoas vão insistindo. Pastor, o que eu faço? Quando a dúvida aparecer, pastor, quando a dúvida entrar no coração, por exemplo, de um membro de Nova Iguaçu, o que o Senhor orientaria essas pessoas? Se firmar naquilo que ela tem como direito. Se firmar naquilo que ela aprendeu da palavra de Deus, que é direito dela, de ser feliz, de ser realizado. Eu vou trazer um ponto jurídico. Você sabe que é um direito seu, você foi lesado de alguma maneira
E ainda quando você vai numa primeira audiência, às vezes o juiz entende diferente. Mas quando a pessoa ela tem convicção que ela está certa no seu direito, ela utiliza outros remédios jurídicos para um recurso, para uma segunda instância, até reverter aquela situação. Quando você conhece a palavra de Deus, e por isso, pastor Tiago, a importância de a pessoa ter o conhecimento da Sagrada Escritura, ela ter um aprofundamento na palavra de Deus, sabendo que é direito dela. Romanos, Paulo diz que a fé, ela vem através do ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E essa fé é a certeza daquilo que eu espero. É a convicção daquilo que eu não vejo, que eu não estou sentindo, que humanamente falando ainda não se concretizou, mas eu não vivo pelo que eu estou vendo. Eu vivo pelo aquilo que a palavra de Deus diz que é direito meu. Pastor Wallace Torquato, ele diz aqui, o pessoal que vai estar assistindo a gente, ele fala que o ministério dele muda então. Quando ele tem aquele entendimento, que ele faz uma leitura do livro Nome de Jesus, que nós vamos ler em algum momento para frente, depois que acabar esse, não sei quando, mas nós vamos fazer o estudo que vai te edificar do livro Nome de Jesus. Quando o missionário, então, lê aquele livro do Kenneth Hagin, ele vira uma chave, que ele mesmo deixa escrito, olha, minha fé não mudou, a fé era a mesma. Mas a forma de enxergar as coisas... Pastor Wallace, Jesus ele fala em Mateus 17, 20, que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, não precisa ser algo extraordinário, apenas uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer a este monte, erga-te daqui para colar. E isso vai acontecer, disse Jesus. E nada mais ou nunca mais qualquer coisa será impossível. Isso é tremendo, e eu falo isso para os irmãos de casa, porque a pessoa que hoje olha a sua vida como algo impossível de mudar, a gente enfrenta situações na igreja em que as pessoas chegam dizendo, pastor, eu não acredito que isso aqui vai mudar. Eu não acredito que isso aqui vai ser transformado. Quer dizer, ela não tem uma fé nem do tamanho de um grão de mostarda. Mas quando ela alcança esse entendimento, ela olha para a Sagrada Escritura e vê tantos milagres, né, tantas maravilhas, tantas operações de Deus, vai vendo o que Deus já fez e não entende a Bíblia só como um livro histórico, né, mas vê aquilo ali como a palavra de Deus, uma escritura com poder para mudar. Ela jamais volta a enxergar a vida da forma que ela enxergava. Isso é tremendo. O missionário chega a falar assim, os meus olhos foram abertos. Isso. E quando ele teve esse entendimento, esse posicionamento, ele fala, os meus olhos se abriram. E ele fala, não é que a minha fé mudou, não é que a maneira, a confiança que eu tinha em Deus mudou. Ele fala, não, o que mudou foi a maneira de eu usar essa fé. A pessoa ela passa agora a usar a fé que ela já tem com mais convicção, com mais certeza, não é baseado no que sinto ou no que deixo de sentir, não é baseado no que vejo ou no que deixo de ver, não é baseado no que os outros falam. Que eu não sei se aconteceu com o senhor, esse amigo de casa, essa amiga deve já ter passado por isso. Quando a pessoa começa a passar uma fase ruim, sempre tem alguém para dizer que conhece alguém que passou por aquilo e não teve jeito. E se ela não tiver uma fé firmada no direito que ela tem da palavra de Deus para tomar posse da bênção dela, ela se leva por aquela palavra negativa. O missionário fala, não é que a minha fé mudou, mas mudou a minha maneira de usar a fé. Maneira de usar a maneira de usar a fé. Isso é tremendo. Meus amigos estão em casa, eu acredito e muito que vocês estão sendo fortalecidos por esse estudo que estamos fazendo hoje. Sua fé está sendo edificada e você está começando a pegar o jeito. Eu creio que no nome do Senhor Jesus, a cada programa que nós estivermos aqui, você vai crescer ainda mais para a honra e glória do nosso Senhor. Pastor Torquato, eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu aprendi isso que nós estamos estudando hoje. Eu aprendi isso. Os pastores auxiliares, os obreiros que me atendiam, eles me ensinavam isso. É importante a gente ter uma mesma linguagem, né, que esse livro ele vai norteando a nossa vida ministerial, né, como pastor. Eu aprendi isso com os pastores, obreiros, auxiliares. Uma certa vez, porque eu sempre conto esse testemunho, pessoal de casa que talvez ainda não saiba, eu fui curado de uma lesão no meu ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Jogando bola, ele arrebentou. E assim, começo a me firmar ainda mais na igreja como visitante. Estou indo lá. Minha mãe era da Igreja da Piedade, eu trabalhava no shopping de Madureira, então eu queria assistir o culto na Igreja da Graça, eu atravessava
a calçada. E ali fui aprendendo. Ali Jesus me curou. Uma certa vez, com uma pessoa que era lá da vizinhança, ele falou assim, poxa, eu estou vendo que você está andando bem, né? Você fez alguma cirurgia? Aí você aproveita para dar o testemunho. Não? Eu falei, eu fiz, fui na igreja, aprendi a palavra, tomei posse da minha bênção. Você consegue fazer o movimento completo da sua perna? Eu falei, consigo. Aí ele, que bacana, eu também fui curado. Eu falei, foi? Aí ele falou da religião dele lá. Aí eu fui lá na minha religião e eu estou curado. Quando ele foi jogar a perna para trás, ele não conseguia, estava completamente travado. Eu falei, você está vendo a diferença de você crer no nome de Jesus? A diferença, meus irmãos, de nós crermos no nome do Senhor Jesus. Porque aqui a gente não está falando da religião de A, de B ou C, tá? Estamos falando de Jesus. E a Bíblia fala que é Cristo quem liberta. Foi Jesus quem levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, se você está precisando de uma transformação, se você está precisando de um milagre, creia no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Wallace, eu vou aqui adiantar um pouco, capítulo 2, e o pessoal de casa é o nosso convidado, João 14, 13, diz assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, foi aqui que o missionário falou, opa, tem alguma coisa diferente. Tem algo aqui que não é aquilo que eu mesmo preguei há anos e anos. E quando ele vai numa tradução que se aproxima do texto original da palavra pedir, ele encontra o que para ele, como o senhor mesmo disse, foi a virada da chave, a forma de enxergar as coisas espirituais. Quando ele lê o pedir, ele entende que era determinar, que é a mesma coisa que exigir, que mandar, que não é colocar Deus como nosso serviçal. Mas nós compreendemos que as coisas, elas são feitas pela palavra, está lá em Hebreus capítulo 11. Tudo que foi feito pela palavra, uma referência lá de Gênesis, né? Quando o missionário pegou esse entendimento, hein, amigos de casa, quando você pega esse mesmo entendimento, você não faz mais aquela oração que você está quase que chorando, falando, Senhor, eu vou viver doente, eu vou morrer doente. Não. A sua forma de falar, não colocando Deus como serviçal, mas colocando para Deus que você entendeu a palavra dele. E por você ter entendido a palavra dele, você está exigindo que aquele poder daquela palavra se cumpra na sua vida. Aí o coxo anda, o cego enxerga, o mudo passa a falar, o surdo passa a ouvir, que foi missão de Cristo para nós. O que o missionário chega ao ponto de falar, pastor Tiago, que aqui está a grande revelação. A grande revelação que se torna até desnecessário agora a pessoa orar, porque não é exigir de Deus. Não é, amigo de casa, entender, não é que a gente vai botar Deus contra a parede e vai falar o senhor tem que fazer, não é isso. Mas chega ao ponto de se tornar desnecessário porque é você exigir o cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele zela pela sua palavra para cumprir. E tudo que Deus espera é alguém posicionado, é alguém firmado na palavra dele, para que até por justiça. Eu falava um dia desse na igreja, lá em Nova Iguaçu, acerca de Abraão, que a Bíblia diz que Abraão vem a ser o pai na fé. Mas Abraão vem se tornar o pai na fé porque mesmo ao longo do tempo e mesmo tudo contrariando a possibilidade de ele ter um filho com Sara, a Bíblia diz que ele não duvidou da promessa, mas se manteve certíssimo que aquele que havia prometido seria fiel para cumprir e diz mais que ele se fortalecia dando glória a Deus. Alguém poderia vir, Abraão, mas você já está com 85 anos, mas Deus vai cumprir, você é pai de uma numerosa nação. Mas Abraão, a Sara já está com 80 e lá vai fumaça, já ainda vocês fazem alguma coisa ainda, não se preocupa não, Deus vai cumprir. Eu costumo dar um testemunho, se eu der um testemunho, eu lembrei, a gente conheceu a Igreja da Graça através do testemunho do meu irmão. Meu irmão, ele teve, com 1 aninho, já andava, tal, saudável, ele teve meningite meningocócica e foi desenganado pela medicina e ficou internado muito tempo lá no Hospital Infantil em Caxias e ali sofrendo, o médico falou, olha, se eles
sobreviver, vai ficar em estado vegetativo, não tem jeito. Tinha sido uma situação muito agressiva. E isso quem conta é minha mãe. A gente não era ainda evangélico. Minha mãe conta que um belo dia ela assistindo o missionário na televisão, ali o Show da Fé, e o missionário deu uma palavra determinando ali, falou, você que está aí nesse quarto de hospital e tal, ela viu que era com ela. E ela se posicionou na oração junto com o missionário e ali ela determinou a cura do meu irmão, determinou que o meu irmão Roger, né, hoje, já está acho que com 26, 27 anos, dá dor de cabeça de outras formas, mas curado completamente. E ela determinou a cura dele, aquela mesma médica que havia desenganado, que tinha falado, foi fazer novos exames, a bactéria tinha reduzido, a infecção foi reduzindo, foram desmamando, tirando a medicação, né, diminuindo a medicação, e um belo dia aquela mesma médica, acho que 15 dias depois, uma semana depois, minha mãe tem mais riqueza de detalhe, ela deu alta pro meu irmão. Mas falou assim, ó, mas ele vai para casa, mas ele não vai mais andar. Ele não vai mais andar. E aí ela falou, não, mas o Deus que começou a obra, ele é fiel. Eu estou levando meu filho vivo e curado. E foi para casa. Um belo dia em casa, isso fez com que se convertesse meu padrasto, que dava uma dor de cabeça que só, e eu também. Porque um belo dia, tá minha mãe no sofá junto com meu irmão e meu padrasto do lado, e ali meu padrasto meio duro de coração e tal, e ele tinha que levar uma bolinha para fazer tipo fisioterapia para tentar estimular ele, e ele não andava, agora com 2 aninhos, acho que 2 aninhos, 2 aninhos, e aquela bolinha caiu no chão. Aí minha mãe fala que ao invés de meu padrasto pegar, ele desceu do sofá sozinho, foi andando, pegou a bolinha e trouxe de volta. Glória a Deus. Naquela hora, meu padrasto caiu de joelho no chão, chorando, e falou que ela queria conhecer o seu Deus. Foi onde minha mãe levou meu padrasto para a igreja, meu irmão, graças a Deus, completamente curado, e a nossa família conheceu Jesus e mudou a história da nossa família. E hoje seu padrasto é pregador, né? E hoje é pregador do evangelho. Hoje é pregador, um homem de coração duro. que agora ganha alma pro reino de Deus. É tremendo, pessoal. É só a gente mesmo servindo a Deus para entender. Ah, pastor, estou vendo esse programa, eu quero correr para uma igreja. Vai lá no site ongrace.com que você vai conhecer todas as nossas igrejas em qualquer estado, em qualquer país que nós estivermos, vai buscar ao Senhor. Mas falando um pouquinho aqui ainda desse texto de como tomar posse da bênção, ouvindo sempre atentamente os testemunhos que nós temos dado aqui, que são inúmeros, né? Inúmeros, na nossa vida, na vida dos obreiros, na vida dos membros, pessoas até de outros ministérios que recorrem a fé que Deus deu ao missionário, a direção que Deus deu ao missionário para receber a vitória. E aqui ele fala no livro que tomar posse da bênção, determinar, exigir, é estarmos alinhados à palavra de Deus. Porque, olha, eu sou cristão, eu sou crente, né? Eu sou da igreja, mas talvez eu não esteja alinhado, né, andando na mesma linha ali com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala algo e nós estamos incrédulos, nós estamos talvez tímidos e não nos posicionamos. Muitas vezes a pessoa ela fica com uma timidez de confessar o que está na palavra. Talvez com receio de ser chamado de uma pessoa extremista, muito religioso, muito religiosa. A gente escuta, né? A doença não dá em poste, não dá em árvore, né, pastor? Isso é normal, você é ser humano, isso vai acontecer. E nesse pensamento natural faz com que a gente não esteja alinhado à palavra. Isaías falou que, olha, toda palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia, antes cumpre com aquilo que lhe apraz. Deus enviou a palavra, né? O verbo era Cristo e ele foi nos enviado. Jesus é a palavra de Deus. E esta palavra quer que a gente esteja alinhado. O que Deus ensinou para o missionário foi isso. Olha, tem algo escrito que você talvez ainda não está compreendendo. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Tem algo escrito que você ainda não está compreendendo, mas quando você compreender o que está escrito, você vai passar a andar na minha vontade. Quando a pessoa ela tem aquele estalo, é isso que está aqui. A partir desse momento ela prospera, pastor. Ela sai daquele estado de miséria. Tem pessoas que chegaram na miséria na nossa igreja e prosperaram, né? Quando a gente fala em prosperidade, a gente não está falando que a pessoa se tornou rica, milionária, bilionária. Não é não. Muitas vezes até o básico, né? O mínimo existencial
para que ela possa viver tranquilamente. João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Se a gente andar na linha, alinhado com Deus, as coisas como o senhor usou o exemplo de Abraão, poxa, o camarada já está com uma idade, irmão. Eu assim, caramba, fui falar para o pastor Wallace com 70 anos de idade, numa promessa que recebeu com 30, o homem natural vai falar, mas Deus me deu uma promessa com 30, já estou com 70, esse negócio não vai acontecer não. Mas a pessoa da fé permanece. Ela sabe que aquele que prometeu, ele é fiel. Ela tem... Eu acho que quando a pessoa, ela duvida, ela está desrespeitando aquele que prometeu. Quando a pessoa ela duvida, ela até está indo contra, como se ela tivesse... A Bíblia diz, João fala que aquele que duvida, mentiroso faz. É como se ela falasse, não, Deus só brincou comigo, tal. O missionário fala aqui que quando nós nos aliamos a esse entendimento, não estamos obrigando a Deus, pedindo, não, nós estamos apenas exigindo que o mal saia. Porque existe duas forças. A força de Deus, que é fiel para cumprir, que nos garantiu, como o Senhor mesmo disse, que nós podemos todas as coisas, como o Senhor mesmo falou, que Ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Do outro lado tem o mal. Nesse mesmo versículo fala que o mal veio senão a roubar, a matar e destruir. Eu preciso ali decidir a quem eu vou me associar, a quem eu vou obedecer. Se eu obedeço a Deus, eu estou tomando posse da bênção, daquilo que é direito meu. Se eu duvido, indiretamente eu estou me associando ao mal, dizendo é verdade, o mal está com razão. Falamos sobre determinação, que é exigir, que é determinar mesmo, que é tomar posse da bênção, que é mandar, não em Deus, mas naquele resumo, aquele posicionamento espiritual que nós precisamos ter. Falamos no capítulo 2, dentre algumas coisas, sobre andarmos alinhados com Deus, né? Não adianta a palavra estar dirigindo para um lado e nós estarmos indo para o outro. O Senhor até fechou aí com a gente no primeiro bloco, que Jesus disse, né? Diabo, o Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Quem é que a gente está ouvindo, né? Você está num culto, você está num culto no lar, você está lendo um livro, e você está decidido a ouvir quem? O problema na sua casa, o problema na sua saúde, dando atenção ao diagnóstico médico, e eu não estou dizendo que você tem que refutar um diagnóstico médico, não é isso que eu estou dizendo. Aquele médico ali, com certeza, ele ficou longos anos estudando e tem propriedade para dizer aquilo ali. Só que aquilo ali é uma coisa. Outra, pastor Wallace Torquato, é a palavra de Deus. Foi aí que o missionário, quando leu lá em João 14:13, né, disse, olha, tudo que pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Uma coisa importante das pessoas entenderem, antes da gente pular para o capítulo 3, é que nós não vamos tampar os nossos ouvidos, em princípio, por exemplo, para um diagnóstico médico. Mas esse diagnóstico médico não vai definir o que vai ser minha vida dali para frente. A pessoa entendeu, respeita a opinião médica, eu sei que eles estudaram para isso, mas a última palavra é do meu Senhor. A última palavra é do Deus que eu sirvo, a última palavra é o que está escrito na palavra, está escrito na Sagrada Escritura. O grande problema, onde a gente fala muito, né, pastor, quando vem a ciência, vem a razão e a fé, que parece para muitas pessoas loucura. Eu não vou, de maneira nenhuma, desrespeitar a autoridade do médico, eu não vou, não. Mas eu estou firme no que a palavra de Deus diz. Certa vez, uma esposa chegou para o marido, depois de ter todas as perdas inimagináveis que poderia ter, que foi Jó, perdeu dinheiro, perdeu bens, perdeu filho, perdeu a saúde. A mulher dele falou, não tem mais jeito. Amaldiçoa logo Deus e morre. E ele falou, olha, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do meu Senhor. E no 42 ele fala assim, eu estou certo que os meus olhos ainda verão meu Deus. Os meus olhos ainda verão, não outros, os meus olhos ainda verão. E nós olhamos para a história, para a vida de Jó, e se a gente olhar para a história do que estamos passando, se torna um café pequeno, fazer um paralelo entre a situação dele, e Deus restituiu toda a vida de Jó. Não só no que se tange à vida financeira, não só no que se tange à saúde, mas também à família e todos os sonhos. Quem é que na Bíblia não passou problema, né? Sim. Quem é que na Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, não passou problemas? E se a gente falar aqui, de repente vai até escandalizar. Homens de Deus morreram executados por guardar a fé. Sim. A pessoa, por isso que Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, fala para sermos fiéis até a morte.
O livro de Apocalipse, quando foi escrito, está escrito lá no capítulo 2, olha, em 10 dias vocês vão sofrer tentação, vai ser perseguido pelo diabo. Há quem diga que o diabo é o ser espiritual ou aquele domínio do governo que estará nesse tempo. Mas, enfim, é o que vai perseguir o cristão, é o que vai botar a faca aqui na garganta e falar, nega a sua fé que você vive. Mas é nesse de negar a fé e achando que vai viver que vai morrer mesmo, né? Então, as pessoas, muitas vezes, elas têm dificuldade de entender. Vamos passar lutas, vamos passar provações. A gente está lendo o livro aqui do nosso missionário R.R. Soares, em que ele está admitindo, sem perder, né, a imagem, pelo contrário, ainda fortalecendo a imagem de um homem servo, humilde, que entende a palavra, de dizer, olha, eu passei por um tempo de luta e dificuldade que só mudou quando eu entendi aquele contexto da Sagrada Escritura. Olha que tremendo, a gente se converteu ouvindo o missionário R.R. Soares e ele está dizendo para a gente, enquanto vocês estavam se convertendo, eu ainda estava aprendendo a palavra para ensinar vocês a palavra como ela é. Então você, em todo tempo que buscar a palavra, o Espírito Santo vai te ensinando o caminho certo, tá bom? Vamos entrar aqui então no capítulo 3. Capítulo 3, que diz é desnecessário pedir, e tem como base aqui, segunda carta de Pedro 1:3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Interessante que eu vou começar pela parte de baixo do versículo, pastor e amigos de casa, pelo seu conhecimento, ou pelo conhecimento daquele que nos chamou. Então, a Sagrada Escritura está mostrando para a gente de novo, que é pelo conhecimento dele, de Cristo, do que está escrito, aquele que estava desde a fundação de tudo, nós recebemos um poder e esse poder permanece, não vai embora. Quando a gente conhece a Sagrada Escritura, quando nós conhecemos a Palavra de Deus, nós estamos sendo revestidos por um poder, como diz Paulo em Efésios, né? Estamos sendo revestidos de um poder para ir para o combate espiritual. A gente não pode abrir mão de entender que existe, pastor Wallace Torquato, um mundo espiritual. E isso não é brincadeira, isso não é papo de crente doido da cabeça, né? E tudo é diabo, não. Nós precisamos entender, existe um mundo espiritual. Por isso que se toma remédio não é curado. O senhor, como advogado, talvez vai entrar, vamos usar uma linguagem bem simples, tá? Vai entrar com uma ação e aquilo ali não sai de onde para ali, emperra, né? Não anda para frente. É o mundo espiritual, muitas vezes, travando a coisa de acontecer. E o que vai fazer a diferença nesse mundo espiritual, pastor, é o conhecimento que a pessoa tem. A gente acaba voltando lá no início, né? O meu povo sofre porque falta conhecimento. Tudo que o mal quer é que a pessoa não conheça o direito que ela tem. Tudo que o mal quer é que esse amigo que nos está acompanhando agora de casa, é que ela, não conheça o direito que você tem. Porque quando a pessoa ela conhece o direito dela pela Sagrada Escritura, se torna até um pouco contraditório ela pedir para Deus fazer na vida dela aquilo que ele já fez. Porque como o senhor leu agora há pouco, né, a palavra de Deus diz que ele já nos abençoou com todas as bênçãos. É o que ele diz lá, visto como o seu divino poder, já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou. Então, quando a pessoa ela tem o conhecimento daquilo que é direito dela, se torna meio congruente, meio contraditório. Como é que eu vou pedir para Deus me dar saúde se ele já me deu tudo? A Bíblia diz que o filho em nada se diferencia do servo, do escravo, enquanto ele é criança, enquanto ele não tem conhecimento. Agora, quando ele cresce e tem conhecimento do que é direito dele, agora ele vai brigar por aquilo que é herança, não é meu, ninguém vai me tomar mais. Meu pai pode me dar, eu vou pedir. Eu vou pedir, acabou. Não vou mais me indicar nada. Não adianta, né? Não. Vai lá o João Miguel, vai olhar o Play 5... e vai falar, eu quero esse. Eu quero esse, pai. Só pode. Olha, meus amigos, entenda uma coisa. Daniel fez uma oração e essa oração, ela havia sido respondida por Deus. Mas ela demora 21 dias para alcançar
a Daniel, porque houve um embate espiritual para que isso acontecesse. Por isso que a gente está dizendo aqui, Deus já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, já nos deu. Ele não vai pensar em dar em algum momento. O que está na Sagrada Escritura já é entendimento pacificado. É teu, é meu, é nosso. Ao olhar para a Sagrada Escritura, nós precisamos entender, muitas vezes, os embates espirituais que nós estamos travando. Jesus, ele diz assim, que existem castas de demônio que saem somente com jejum e oração. Eu estou abrindo aqui um parêntese, pastor, para que alguns entendam. Porque estão orando, se certo ou errado, mas estão orando, mas a bênção, vamos dizer assim, ela está demorando a chegar. Pô, vai entrar dúvida, como o missionário começou a duvidar até se ele estava na santidade ou não. Vai entrar o desespero. Mas é justamente nesse momento que a gente se posiciona. Não, Deus já deixou na palavra dele. Se Deus deu a palavra dele, pastor Wallace Torquato, eu lembro muito de Mardoqueu falando para Esté, socorro e livramento virá de alguma parte. Deus não vai nos abandonar, não é agora que tudo vai acabar. Deus virá, enviará. E aquilo que Deus promete, pastor, aos nossos amigos de casa também guardem isso no coração. Se Deus falou, tendo uma vez Deus falado, Hebreus 6, né? Por duas coisas é impossível que Deus minta, a promessa e o juramento. Ô, glória, Deus não vai mentir, pastor. E é interessante, pastor Tiago, o senhor está falando, quando a pessoa ela adquire esse conhecimento, ela tem paz. Ela não vai ficar mais desesperada, apavorada, dependendo de comer pela mão dos outros, indo em busca de o que o senhor acha, ou o que o fulano acha. Não, não. É o que o missionário fala. Eu também aprendi até de maneira errada. Mas no dia que eu tive essa grande revelação, acabou. Agora é só se posicionar naquilo que já é direito nosso. Talvez, minha amiga, meu amigo, você nos acompanha agora e você tem dependido de um, de outro, e até de um líder religioso, não porque Deus não queira te abençoar, mas que você ainda não teve o entendimento daquilo que já é direito seu. Porque uma vez que você tem o entendimento daquilo que é seu direito, daquilo que você pode, daquilo que foi feito por você na cruz do Calvário, como o missionário diz, você vai ler, se você não tem esse livro ainda, Como Tomar Posse da Bênção, adquira o seu e você vai entender que vai se tornar até desnecessário você ficar pedindo, orar, porque é só você assumir o seu posicionamento, assumir aquilo que já foi feito por você na cruz do Calvário, e eu acredito, pastor, ela vai viver bem melhor. Essa é a fé. Essa é a fé. É o que a gente está estudando aqui, começando a estudar. Olha o quanto a gente falou, né? Olha o que a gente falou em um programa, hein? E o livro ainda está aqui para quem quiser adquirir, para quem quiser conhecer. Faz uma oferta lá na igreja, leva um livro desse, tem no Shopping do Povo. Tem no Shopping do Povo. E vai fortalecer a fé para a glória do nosso Senhor. Então, meus amigos, nós vamos fazer aqui uma conclusão, né? Vamos fechar aqui o entendimento desses capítulos, né, 1, 2 e 3 do Como Tomar Posse da Bênção. Você aprendeu a determinar o que é determinar, aprendeu a exigir, aprendeu o que é como tomar posse da bênção, entendeu que as lutas existem, as dificuldades se opõem à fé, você entendeu que Deus já te deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Não tem que ficar mendigando, esmolando, né? Dobrar o joelho no chão, cheio de lágrimas. Ah, Senhor, não, não, não. É diferente, meu Deus, em nome de Jesus. A Tua palavra diz isso e é isso que eu vou viver a partir de hoje. Guardando esse entendimento, a sua vida vai fluindo de fé em fé para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Finalizamos então esses 3 primeiros capítulos e daqui a pouco, em próximos encontros, nós vamos estudar ainda mais. Mas antes disso, deixa eu dar aqui a minha rede social e vou chamar depois o pastor Wallace Torquato para dar a rede social dele também. Olha, anota aí, vai lá no celular, Pastor Tiago Pena, né? PR Tiago Pena. Vai lá no Instagram, segue lá o seu amigo. Se você quiser me mandar uma mensagem, fala assim, pastor, deixa eu seguir o senhor aí, que até me ajuda, né? Porque eu tenho uma dificuldade de aceitar todas as pessoas, né? A gente tenta avaliar e o pessoal está bloqueado. Mas anota aí, PR Tiago Pena.
vai lá e compartilha com a gente a sua primeira experiência aqui nesse programa que foi abençoado. Se quiser fazer uma visita, estou pastor em Belfor Roxo. Você também vai lá na rede social da nossa igreja em Belfor Roxo, que é @Belfor Roxo, IGD Belfor Roxo. Aliás, você vai lá e consegue conhecer o endereço, consegue também acessar os horários de todos os cultos, todas as nossas programações da nossa linda igreja da cidade de Belfor Roxo. Agora, pastor Wallace Torquato, dá aí as suas mídias sociais, o endereço da igreja, aproveita aí, vai lá. Pastor Tiago, nós estamos na mídia social também, através do PR Wallace Torquato, que é o nosso Instagram. Tem também da igreja, que é o IGD de Nova Iguaçu, também, e nós estamos ali na Avenida Getúlio de Moura, número 1266, no centro da cidade de Nova Iguaçu. Você pode nos encontrar na mídia social, ou você ali da cidade de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense por um todo. É muito fácil chegar ali na Getúlio de Moura, 1266. Semanalmente nós temos culto 8 da manhã, 10 da manhã, às 8, 15 e também às 19 horas, e já no domingo é 8, 10, 15 e às 19 horas e às 18 horas, e vai ser uma grande alegria receber esses amigos que nos acompanham, bem como a sua família, tá bom? Prazer estar aqui com vocês. Ó, se de repente você tiver alguma dificuldade de acessar a mídia social, vai aparecer o endereço de Belfor Roxo aí também, tá? Avenida Benjamin Pinto Dias, número 1026. É no centrão ali, é muito fácil chegar na cidade do amor, cidade abençoada. Fazemos parte da região de São João de Meriti, nosso pastor e líder Amaury Barbosa. Pastor Wallace Torquato, muito obrigado. Deus abençoe. Sempre à disposição. Volte sempre. Tá bom? O café tava bom, né? Tava ótimo. Então tá bom. Pessoal, Deus abençoe. Fique na paz. Até a próxima.